Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Eu quero ler com você o texto que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 1 em diante. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Um pecado vai chamando, atraindo a outros e outros e outros pecados. Uma vida de pecados não vai ser rompida ou mudada de uma hora para outra sem que nós não tenhamos aí um profundo arrependimento e uma ação do Senhor para nos conduzir a uma vida diferente, a um coração diferente. Aqui, neste texto muito conhecido sobre o pecado de Davi, nós temos inúmeros pecados se desenrolando e levando a uma situação trágica. Primeiramente, era um momento em que os reis deveriam estar ali na guerra junto com os seus governados, os seus súditos. Davi não foi para a batalha, se omite da sua responsabilidade, é um líder que envia os seus liderados, mas não vai com eles, e aqui já temos um erro, um pecado, o pecado da irresponsabilidade. Depois vemos o outro pecado, o pecado da ociosidade. Davi está ali meio que de bobeira, né? Uma tarde levantou-se Davi do seu leito. O que um rei, que obviamente tem muitos afazeres, está fazendo deitado em plena tarde? O pecado da ociosidade. Depois o pecado da cobiça. Ele olha e vê uma mulher tomando banho, tem desejo, atração por ela, cobiçou algo que não era para ser seu, desejou algo que não era para ser seu. A mulher de Urias, ele sabe disso e ainda assim manda chamá-la, então ele pecou cobiçando a mulher do próximo, a mulher de Urias. Depois deita-se com ela, um outro pecado, e mais adiante, a partir do verso 6, nós vamos ver que Davi trama a morte de Urias e é responsável pela morte daquele homem. Tudo isso vai nos ensinar que, na medida que nós vamos pecando e o pecado vai se tornando algo normal, corriqueiro, vai tomando parte do nosso dia, fazendo parte do nosso dia, isso vai nos levar apenas a mais pecados e ruínas e tristes consequências. Significa dizer que às vezes você olha e fala, uma coisinha pequena, o que tem? Dormir um pouco à tarde. O problema não é dormir um pouco à tarde, o problema não é faltar um pouco com a responsabilidade do trabalho, o problema é quando você junta essa irresponsabilidade com a preguiça, com a cobiça e daqui a pouco com o adultério e logo mais com o homicídio. Assim é o pecado. Aparentemente, são coisas simples, coisas pequenas. Ah, pastor, mas é só um filme. Ah, pastor, mas é só uma piadinha boba. Ah, pastor, mas é só uma festinha, uma festa junina, uma coisinha que não tem nada a ver, é coisa da cultura. Ah, pastor, é só uma coisinha que leva a outra e outra e outra. E quando vamos ver, já estamos ali a fazer coisas horrendas que trazem consequências drásticas para as nossas vidas. Nós sabemos mais adiante que a consequência do pecado de Davi foi nunca mais a espada se afastar de sua casa. Ele vai ter depois na sua vida conflito entre os seus filhos, um filho matando a outro, um caso de estupro dentro da sua própria casa, com um dos seus filhos tomando uma de suas irmãs, de suas meias-irmãs. Então, toda essa tragédia se dá por conta do pecado de Davi. Esse pecado da irresponsabilidade, somado com o da ociosidade, que se soma ao da cobiça, que se soma ao do adultério, que se soma ao do homicídio e que se soma depois à negação, a esconder o erro e as mentiras e vai levando, acumulando e quando vai ver, tragédias acontecem. E aí? Quais são os pecados de estimação que você tem aí na sua casa?
Quais são as coisinhas que você acha que não tem problema nenhum e está levando ali, deixando talvez em algum canto, errando, errando e errando, sem entender a seriedade do seu pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor, se arrependa, busque auxílio do nosso Deus, fala: Santo Espírito, encha a minha vida para que eu consiga vencer o meu pecado. Não consegue enxergar nenhum pecado, não consegue ver nenhum mal, então dobre o seu joelho e fala: Senhor, quebranta o meu coração, mostra onde eu estou errando, onde eu estou falhando, vê se há em mim algum caminho que não te agrada e me conduz ao caminho de retidão. A boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo põe fim a toda esta situação de pecado e a todos os efeitos do pecado. Ele veio para nos dar vida, ele veio para trazer a solução para o coração pecador, ele veio para trazer esperança. Cristo viveu perfeitamente, morreu na cruz para pagar o preço do meio do seu pecado, e aqueles que creem em Cristo Jesus têm a salvação. Já não há condenação para eles, mas também aqueles que estão em Cristo Jesus são convidados a viver uma vida unidos a Cristo, uma vida de pessoas que desejam parecer-se com o Senhor Jesus em todas as suas atitudes. Que ponto você está em tudo isso? Alguém que vive pecando e não se importa com o pecado, sem Jesus na sua vida? O triste fim seu será a condenação. Alguém que depois de ouvir esta mensagem está arrependido, pensando: puxa, o pastor tem razão, existem coisas que eu preciso mudar para não acontecer como aconteceu com Davi. Vai até Cristo Jesus, se arrependa, peça perdão, ele está pronto para te perdoar. Ou você é aquele que de repente já está numa condição melhor, já abandonou práticas do passado, vive então agora em gratidão ao Senhor. Persevere nesta vida de santidade, mas acima de tudo, engrandeça ao Deus que te salvou. Que Deus te abençoe.